acho, inclusive, que eles têm que começar a ler. Gente, imagina, largam Foucault, uma Simone de Beauvoir, eles vão piorar 300 vezes, gente. Eles vão piorar 300 vezes. Então, vocês se decidam aí. O que, que vocês querem? Se vocês querem que a gente viva num mundo livre, né? A libertação da mulher, do homem, dos padrões da sociedade, dessa moral cristã careta, ou se vocês querem a moral cristã careta. Na moral cristã careta, aqueles rapazes ali, se a gente tivesse, né, uma sociedade que levasse a sério, eles iam tomar no mínimo umas 3 chicotadas na bunda, cada um pendurado no mastro da frente da faculdade, que é para aprender a não fazer isso. Mas já não. Nós vamos começar, Esté, vamos começar o nosso show, vamos começar com o punhetaço. Já vamos começar aqui com a polêmica. Tomara que o YouTube permita essa palavra, mas é que foi o que aconteceu, né, gente? Então, deixa eu achar aqui matéria do Metrópolis, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Está, olha só. O vídeo que viralizou na internet foi domingo, de alunos de medicina que estavam fazendo o punhetaço no jogo de vôlei feminino. E há vários detalhes escabrosos nessa história. Um deles que eu descobri agora, que a Esté me falou, a gente estava conversando sobre isso antes de entrar. Esté, é estranho tudo isso estar acontecendo agora, né? Se é. Porque é o seguinte, isso aconteceu em abril, tá? O intermédio, ele acontece em abril. Os Jogos Universitários de Medicina. Abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses depois foram levantar, fizeram essa desgraça lá, vamos combinar? Porque aqui ninguém está aqui para fazer uma exaltação a essa... Aí sim, eu acho que a gente pode falar degeneração, né? Porque chegou no limite da degeneração. Por que eu digo isso? Vamos lá, Jogos Universitários. O que acontece em Jogos Universitários, gente? Vamos combinar? Tá, tudo bem. Extrapolaram. É que normalmente isso não acontecia na quadra, né? Extrapolaram para o... Mas depende. A mulherada não fazia para brincar. Sacava as tetas, sacava teta, sim, sacava isso acontece. Não acontecia isso? Isso acontecia, né? E é óbvio que quanto mais se promove esse tipo de degeneração numa sociedade, culmina nisso daí. E aí eu sou obrigada a ver Tabata Amaral, ver essa turminha da esquerda falando em cultura do insto. Você já sabe o resto da frase, né? Para a gente não cair aqui a live. E, sinceramente, isso não é cultura de nada. Isso daí é cultura de degeneração. Tá? É cultura de degeneração. E o que eu vou deixar aqui é o seguinte: eu vi correndo lá um. Ai, gente, o menino saiu correndo com a calça baixada, assim, e ele acabou com a vida e a atividade que ele poderia ter no decorrer do final da intermédia, porque ele mostrou um documento tão pequeno para as pessoas ali que ele virou piada para o resto da vida, né? Então, assim, a dica que eu dou para os jovens, porque eu sou da teoria que o jovem tem que acabar, em algum momento ele vai ter que acabar, porque é incrível a capacidade que o jovem tem de fazer bosta, né? E essa é uma dessas capacidades do jovem que está imerso nessa cultura de degeneração, esqueci o nome da palavra, Paula, me ajuda. Quando você busca o prazer acima de todas as coisas. Hedonismo? O hedonismo destruindo o tecido social a ponto de acontecer esse tipo de coisa. Então, assim, se não levantaram isso em abril, de modo a fazer esse estardalhaço, foi porque não foi tão importunante assim. Vamos combinar isso daí, tá? Tava todo mundo ali, sabe o que acontece. Tem coisa que é até bem pior relacionada ao uso de substâncias ilícitas e às vezes nesses intermédios acontecem também alguns trotes dos alunos calouros, tá? E aí você tem histórico aí de o aluno falou, não sei nadar, e taca na piscina, a pessoa morre afogada, tá entendendo? Então, é toda uma cultura que precisa ser revista, mas que não tem a ver com a cultura do insto. Tem a ver com a cultura da degeneração e do hedonismo. Porque a gente vê esse tipo de passagem de sinalização de falsa de virtude, tá? E eu digo com a boca cheia, falsa sinalização de virtude. Porque quando a gente vê dentro do museu
As crianças sendo levadas, né, para assistir lá uma peça, para tocar num peladão. E todo mundo acha, esse mesmo pessoalzinho aí que tá fazendo, não, normal, que isso, nada demais, a nudez, nossa, é tão comum. Quando a gente vê MC Pipoquinha, tá certo? A Anitinha para criança. Então, desculpa, se não vem querer me falar, Tabata Amaral e demais feministas e turmas da esquerda que vocês estão chocados, porque eu não acredito. O que vocês estão fazendo é o que vocês sempre fizeram, criando problema para vender a solução e uma solução que nunca chega, porque vocês defendem também, no mesmo passo, o garantismo. E esse garantismo não é o garantismo que vocês defendem, e aqui como nessa semana isso ficou explícito. O garantismo que essa turma defende diz respeito somente a criar o lumpen proletariado, e só. Tá? Porque quando a gente fala de pessoas que efetivamente precisariam de garantismo porque cometeram um crime de um potencial ofensivo que é tão baixo, mas tão baixo que foram crimes políticos, não. Não, veja bem, esses têm que ficar presos. Onde já se viu cagar na mesa de alguém? Onde já se viu quebrar o prédio público? Serve para tanta coisa ali, como, por exemplo, aumentar imposto, aquela turma, né? Então, vamos lá. De novo, estão, mais uma vez, no meu entendimento, tá? Enchendo o saco para aumentar o problema e vender a solução, tá? E aí agora os alunos do intermédio lá foram expulsos, e sim, eu acredito que eles devem ser punidos por isso, porque numa boa, tá? Numa boa, a gente não pode chegar nesse nível de macacagem, né? Parece um bando de chimpanzé correndo e só faltou isso, honestamente. Eu não entendo, sinceramente, como que não teve autocrítica desses caras na hora de fazer isso. Não pode falar que é falta de instrução, porque eles passaram nas universidades mais difíceis do país. Não pode falar que é falta de dinheiro, porque não tem pobre fazendo medicina. Não pode falar que é falta de cultura, porque certamente aquelas pessoas já foram para o exterior algumas vezes para poder absorver as mais diversas culturas. Não pode se dizer que é nada além da cultura, da degeneração e do hedonismo, essa desgraça que tomou conta da juventude, que fica agora o dia inteiro fazendo live de NPC. É o milho! Gente, pelo amor de Deus! Cara, pelo amor de Deus! É chimpanzé total! Chimpanzé total aquele negócio da live do NPC. E assim, tá um inferno, porque tá todo mundo fazendo isso porque dá dinheiro. Aí é que tá o negócio, né? O pessoal fica reclamando, porque tá todo mundo fazendo live de NPC. O pessoal só faz a tal da live. Vou explicar o que é live de NPC pra galera. Pode ser que tenha gente que não saiba. A pessoa fica fazendo um movimento, tipo aqueles personagens secundários do videogame. Aí quando manda um presente. Fica só fazendo isso, parecendo aqueles bonequinhos de ventríloco, que fica só repetindo aquelas coisinhas assim. E o pior é que tem gente que assiste e manda presente, cara. Aí vocês acham ainda que não tem quem vota no Lula? Por favor, né? Olha, Paula, o Tonho Drinks aqui nos comentários, ele levantou uma que eu achei da hora, viu? Que ele qual diz? A diferença entre esse mastur, né? Para as danças que as funkeiras ficam simulando, né? As coisas. Beleza, eu vou até botar uma diferença. Que a diferença é que assim, ó. Um tem roupa e o outro baile funk, quem vai para esse tipo de ambiente já está esperando ver esse tipo de simulação, tá? Agora, a menina que está jogando vôlei, uns jogos jurídicos, uns jogos universitários, as pessoas não estão lá necessariamente para esse tipo de coisa. Tá, a gente sabe o que acontece nos jogos, todo mundo sabe o que acontece nos jogos universitários. Mas, pelo menos na minha época, existia uma separação entre o que é o horário do jogo e o que é o horário da coletiva, entendeu? Da putaria! Eita, Lelê! Isso acontece, é verdade. Mas normalmente era após o jogo, não durante o jogo, né? Pois é. E aí nós temos aqui a Tabata Amaral. Tabata Amaral está revoltada, ela foi para a rede social dar a sua lacrade. Não, cara, eu tô metendo pau aqui, não é nos alunos terem sido punidos. Eu acho que não só esses alunos têm que ser punidos, como as mulheradas lá também que para e mostra as tetas, tem que ser punida também, tá certo? Eu acho que não pode ser um peso duas medidas. Porque eu acredito. Até porque quando a mulher mostra a peitola, o cara vai se sentir no direito de mostrar o seu periquito também. Né? Entendeu? É mais ou menos direitos iguais?
Não há direitos iguais? Eu acredito que tem que se usar a mesma medida para ambos os casos. Não pode dar proteção especial para ninguém nesses casos. Mas, assim, Tabata Amaral vem querer fazer sinalização de virtude, sendo ela feminista. A gente sabe que o feminismo está promovendo desgraça no tecido social e diluindo isso cada vez mais, promovendo cada vez... O empoderamento feminino é o quê? Pô, é a Anitta que vai fazer o bola gato lá no meio da favela. No meio da favela, vá pro inferno, tá entendendo? Para passar no mundo inteiro, para o mundo inteiro achar, olha só que legal, as brasileiras fazem assim, bacana, vou pro Brasil. Beco. Olha, a brasileira faz bola gato no beco. Vou começar a fazer um turismo nesse beco aí, né? O gringo já pensa assim. Mas aqui nós temos a Tabata Amaral, que é, assim, é o retrato, meu Deus, daquilo que eu já falo várias vezes para vocês aqui na live, o retrato de como funciona o método revolucionário. Eles criam um problema, eles quebram a tua perna para depois te vender uma muleta. Então, aqui nós temos, né, a deputada Tablet do Mal dizendo: são nojentas e repugnantes as imagens dos estudantes de medicina que fizeram lá o punhetaço no jogo de vôlei feminino. Ponto. Até aqui, concordo com ela. É nojento, é nojento. A cada 7 minutos, aí ela já começa a amplificar e fazer conexões que só existem na cabecinha dela. A cada 7 minutos, um caso de estupro, palavra proibida, é registrado no Brasil. E essa cultura não pode ser perpetuada. Importunação sexual é crime. Aí ela coloca no mesmo bolo a mulher que foi vítima de abuso, eu vou colocar essa palavra, mas não é outra palavra, né? É um eufemismo que eu não gosto de usar, mas enfim, que foi vítima do abuso, do ato consumado em si, ela coloca no mesmo quadrado a menina que estava jogando vôlei e teve que aguentar o pintinho do colega, que ainda me mostra um salário mínimo lá para o pobre da moça, ficou injuriada, não vai querer nem voltar para a faculdade depois. E a mulher que passa na rua e chamam ela de gostosa. Eles colocam os três no mesmo e ainda acusam a cultura ocidental de ter a cultura do abuso. Sendo que a gente sabe o que acontece com o abusador quando ele vai para a cadeia. Nem mesmo entre os bandidos há tolerância a esse tipo de comportamento. Nem mesmo entre os criminosos, né? A gente tem o pior da sociedade ali naquele recinto, nem eles mesmos suportam isso. Se a gente tivesse uma cultura do abuso realmente, como alega a esquerda, esses abusadores iam chegar na cadeia, iam ser tratados como heróis. Parabéns, é isso aí. Quanto mais mulheres ele tivesse abusado, melhor seria o tratamento dele. E a gente vê que é exatamente o oposto que anda acontecendo. Agora, esse fenômeno nas universidades, ele é um fenômeno que foi fomentado pela galera da esquerda, que se diz progressista, mas na verdade é um bando de regressista, né? Eles só querem o atraso, eles querem que a gente volte ao tempo das cavernas e se dizem progressistas. Mas esses esquerdistas envergonhados, eles é que fomentaram isso. Aliás, tudo isso começou faz bastante tempo, lá pelos anos 60, né? Faça amor, não faça guerra, a revolução do Lesco-Lesco, que todo mundo conhece bem, que de lá para cá só foi uma degradação ainda mais acentuada da nossa civilização. Tem um livro aqui que eu já recomendei para vocês algumas vezes, irei recomendar de novo. Eu chamo de geração popô, a palavra que vocês estão vendo aí é outra, né? Mas, bom, vocês já sabem como é que funciona o YouTube. Nesse livro aqui, ele conta exatamente sobre a sexualização desse público jovem das universidades, do público infantil, de como a geração ali dos anos 70, 80, 90 começa a ficar mais acentuado ainda, como essa geração foi criada para achar que esse negócio de popô aí é normal todo mundo ficar assistindo esse tipo de coisa na internet, isso não faz mal nenhum, o ato de se autogratificar é algo recomendável pela medicina, todas essas práticas, né, que são condenadas pela cultura ocidental, a moral cristã condena isso. Para a moral cristã a pessoa fazer o lesco-lesco, pode, não é pecado, só que tem uma regra, tem que ser ali com o marido e a mulher, eles se casam e fazem o lesco-lesco. Por quê? Dali vai sair filhotinho. E daí vem toda a responsabilidade, toda uma geração de crianças sem o pai, toda uma geração de crianças que é jogada na vida sem ter a menor
noção do que acontece no mundo, e quando chega na universidade, a coisa fica pior. Agora, a esquerda precisa se decidir. A nudez é natural, a ponto de crianças tocarem num homem pelado, como a exposição lá do Peladão, irem para a parada gay assistir. Gente, na parada gay tem né, pessoa nua, seminua ali, seminua. Se é normal, se a criança pode assistir isso, se a nudez é normal, ou se não, se ela tem que ser condenada. A minha humilde opinião é que tem que ser condenado. Isso daí foi um desrespeito. Agora, o que me irrita é a esquerda criticar aquilo que ela fomentou. De novo, como é que é o modo de agir da esquerda? Eles quebram a perna, depois te vendem uma muleta. Neste caso, eles degradaram a moral que formou a civilização ocidental para vender mais poder do Estado, mais poder da justiça em aplicar sanções para acabar com esse quadro. É exatamente esse o modus operandi. Fala lá, Esther. A muleta o pior é que a muleta é superfaturada. A muleta superfaturada, com certeza. Te vendem uma muleta superfaturada. O Mafinha, lógico, né? O Mafinha, ele não perde tempo. Ele foi no Pop Time e ele escreveu lá, né? Eu quero ver expulsar quando as feministas forem enfiar coisas no priquito, né? Nas performances artísticas contra o patriarcado. Meu Deus do céu, o comentário dele encheu de DST. E aí fica bem claro que o problema não é combater na raiz esse tipo de coisa, é você fazer a sinalização de virtude vendendo essas muletas superfaturadas. E assim, eu acho que a muleta superfaturada, ela dá uma dimensão muito maior do que a esquerda, porque ainda se fosse uma muleta, que nem a social-democracia, ela vende muleta pra gente, você tem como se apoiar. A muleta superfaturada, além de tudo, vem com defeito, porque aumenta mais a criminalidade, aumenta mais o hedonismo, aumenta mais os índices de degeneração, aumenta a porra toda, tá entendendo? A muleta, além de superfaturada, vem com defeito, essa desgraça. E eles precisam se decidir se pessoas que fazem esse tipo de coisa precisam ir para cadeia ou se a gente precisa promover uma política de desencarceramento para esvaziar a cadeia. Como é que a gente vai fazer? Vamos socializar essa galera? Como é que vai ser? Vocês têm que se decidir, porque tá ficando chato. Até porque que vai socializar essa galera não pode expulsar da universidade. Eles precisam estudar e adquirir cultura universitária. Precisam adquirir a cultura. Eu acho, inclusive, que eles têm que começar a ler... Gente, imagina, largam Foucault, uma Simone de Beauvoir, eles vão piorar 300 vezes, gente. Eles vão piorar 300 vezes. Então, vocês se decidam aí. O que vocês querem? Se vocês querem que a gente viva num mundo livre, né? A libertação da mulher, do homem, dos padrões da sociedade, dessa moral cristã careta, ou se vocês querem a moral cristã careta. Na moral cristã careta, aqueles rapazes ali, se a gente tivesse, né, uma sociedade que levasse a sério, eles iam tomar no mínimo umas 3 chicotadas na bunda, cada um pendurado no mastro da frente da faculdade, que é para aprender a não fazer isso. Mas já na hora, ia acabar o jogo. Antes mesmo de abaixar as calças, porque a sociedade estaria educada de tal modo que não aceitaria isso acontecendo na frente ali, sem reagir. Tá entendendo? Não ia nem precisar do poder do Estado fazendo coerção, nem a universidade. Os próprios alunos iam falar: vocês estão loucos, cara? Vocês estão loucos? Olha aqui, ó, vem aqui que eu vou te dar o primeiro que sacasse a bermuda ia tomar-lhe um bufetão do lado da orelha que ia acabar o pirocópito dele. Você escutava um ano. Tá entendendo? Isso. Porque era assim que lidávamos com as coisas na minha época, desculpa dizer. Se é na minha época, tá? Na minha áurea, eu fiquei velha, gente, tô velha. Com a pessoa que eu falo, foi na minha época, já tá velha demais. Já tá feia a coisa. Estou dobrando o cabo da Boa Esperança. Se é na minha época, esse cara já tinha tomado um de 5 dedos, assim, ó, pra ficar marcado na cara dele, assim. Nossa. E não ia nem dar tempo de abaixar as calças. Vocês estão entendendo? Então, decidam-se. Combater a cultura, essa cultura aí que vocês tanto dizem que não existe, que é a loucura da cabeça de vocês, é também combater esse hedonismo desenfreado, essa desgraça que vocês destruíram o tecido social, bando de arrombado. É isso. Bom. Cara, se eu tivesse na faculdade jogando vôlei e meu pai visse um troço desse, eu acho que ele entrava, arrebentava todo mundo, os caras que tiraram as bermudas, que não tiraram a bermuda, o juiz, o diretor da faculdade, quem mais tivesse. Os homens de verdade fariam isso para proteger suas filhas. Agora, quando a filha nasce sem pai, né? Aí vem aquela história. Revolução sexual. Eu posso sair distribuindo a minha periquita. Nada vai acontecer.
E hoje vários estudos mostram que a população carcerária é formada majoritariamente de pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso ali a um exemplo de figura masculina que fosse de boa índole, de bom caráter. Não estou falando que são todos, mas há estudos que mostram, inclusive aqui neste livro, fala sobre isso, sobre o percentual de pessoas que vêm de famílias desestruturadas e que vão para a criminalidade. É uma desculpa, eu vim de uma família desestruturada, então eu fui para o crime. Não, é uma conjunção de fatores. Mas o fato de a criança não ter ali aquela família tradicional que a esquerda tanto odeia, que é o papai, a mamãe e filhinho, né? O papai e a mamãe casados, morando na mesma casa, criando filhinhos. Quando ela é criada fora dessa coisa horrível que prega a moral cristã e a civilização ocidental, ela tem uma tendência muito maior de ter probleminhas aí, né, futuros. E aí também, claro, vai do caráter da pessoa, tem os fatores individuais, mas eu não posso deixar de fazer esse destaque, até porque eu não vou contar quando, mas faz um tempo, só rapidinho, mas faz um tempo atrás, eu tive que ouvir uma pessoa falando sobre o lado bom da revolução sexual, gente. Aí doeu, sabe? Então eu desabafei. Por isso que eu precisava fazer o desabafo. Vai lá, Esther. Muito bom. Não, eu só quero fazer uma última consideração de um comentário do Hugo Rosa. Se tivesse um grupo de alunos que impedisse isso de acontecer, estaríamos vendo a esquerda criticar os alunos que parassem os outros alunos de fazer desgraça. É isso, Hugo. Falou tudo aí, cara. Se tivesse ali meia dúzia para dar o... Eu esqueci o nome da gíria para tapar na orelha. Telefone de alguma coisa. E se tivesse uma meia dúzia para dar esse telefone nos caras, né? Mão de 5 dedos na cara, pronto. Aí a esquerda tá falando violência gratuita. Por que, meu Deus, foram fazer o ódio? O ódio. O ódio. Eram alunos bolsonaristas, o ódio. Era um aluno bolsonarista. Bem assim, bem assim.